Olá, sejam muito bem-vindos a esse canal. Esse é o Recomenta. Para você que acompanha esse canal, você está vendo que o cenário está completamente diferente, porque eu não estou em casa, né? Eu já vou contar para vocês. E para você que não acompanha esse canal, a gente sempre está comentando de assuntos que estão em alta na mídia, nunca assim com o intuito de fofoca ou de falar da vida de alguém, mas sempre analisar fatos, nos colocar no lugar, tirar alguma lição bíblica disso, né? Mas hoje o vídeo é triste, mas eu espero que ele te traga esperança. E se você conhece alguém que está passando por isso ou já passou, compartilhe esse vídeo, porque da mesma maneira que eu vi relato de outras pessoas que têm me ajudado, talvez isso ajude alguém. Eu não gosto muito de expor minha vida, mas pensando que isso pode ajudar alguém, eu decidi gravar. Para quem não sabe, meu sonho sempre foi ser mãe, né? E eu demorei para me casar, não por vontade minha, né? As coisas demoraram para acontecer. E Deus me deu a graça de ter uma filha, mesmo com alguns problemas de fertilidade. E se você quiser saber mais a história, tem um vídeo aqui no meu canal que chama Devo Ter Filhos Agora? Convido você a assistir esse vídeo, né? Tenho tido uns feedbacks bem legais dele. Bom, tive minha filha, mas meu plano nunca foi ter uma filha só, né? Ter um filho só. Na verdade, eu sempre imaginei sendo mãe de 2 meninos. E eu agradeço muito a Deus pela minha filha, porque eu amo ser mãe de menina, né? Eu nem sabia que eu ia amar tanto. E de repente, o que acontece? Deus me dá a graça de, nesse ano, engravidar. E eu, muito afoita, muito afobada, fiz aquele exame de sexagem fetal e descobri que era um menininho. E foi no momento que eu estava enfrentando muita guerra na minha saúde mental, né? Eu não estava bem emocionalmente quando eu descobri a gravidez, mas como eu sei que quem dá vida é o Senhor e se eu pudesse eu teria um monte de filhos, eu amo ser mãe, se eu não precisasse trabalhar fora eu adoraria me dedicar só a isso. E nós ficamos felizes. Eu sempre estava apreensiva achando que eu ia perder o bebê por conta das coisas que eu estava passando, mas a gente precisa confiar em Deus, né? E eu ia esperar as 12 semanas para contar. Mas contei para minha filhinha, que estava super feliz, pensando no irmãozinho que ela ia ganhar e tal. E quando foi no sábado passado, eu tive um pequeno sangramento, fui no hospital, o colo do útero estava fechado. O médico falou, não tem nada, vai para casa e descansa. Entrei em contato com a minha médica, não, às vezes é só o colo do útero, relaxa. Toma Buscopan. Tomei Buscopan. No dia seguinte, não parou, mas era assim, era mínimo sangramento. A minha médica falou, ó, qualquer coisa, amanhã você faz um ultrassom, eu deixo a guia, mas não deve ser nada. Como eu sou inquieta, eu resolvi ir. E quando eu fui pro hospital, aquela enrolação toda com meu marido, quando a gente viu o ultrassom, o bebê não tinha mais vida, não tinha mais batimento cardíaco e provavelmente já fazia alguns dias. Eu confesso que na hora o meu mundo caiu. Porque eu já amava muito aquele bebê. Pra falar a verdade, eu ainda amo e eu não consegui processar que ele partiu. Minha filha é pequenininha, a gente tentou explicar, ela tá entendendo, né? Ela perguntou se ela pode pedir pro papai de ser uma menininha, mas foi a pior dor da minha vida. E o médico, eu falei, tem certeza? Porque tinha batimento até algumas semanas atrás. Ele falou, olha, infelizmente. E graças a Deus tinha uma médica muito humana, muito gentil, né? Me acolheu na hora que ela falou comigo, eu não consegui chorar.
assim, quem olhava pra mim parecia que eu tava fria. E eu queria fazer um parêntese, né? Eu tive que esperar mais de 2 horas para ter um médico para me atender depois de saber da notícia, porque ele estava em cirurgia, um rolo lá. Mas graças a Deus pela médica que me atendeu depois, e eu só chorava. Graças a Deus meu marido tem sido um parceirão e eu sei que ele também está sofrendo. Mas o que eu queria falar para vocês é o seguinte: eu sempre tive medo de passar por isso, e na minha primeira gravidez eu tinha certeza que eu ia passar por isso. Eu tive algumas dificuldades, mas minha filha nasceu saudável, perfeita. E agora aconteceu isso e eu sempre achei que eu não ia aguentar. O fato é, tá sendo muito difícil. Tem dia que parece que tá normal, tem dia que eu choro e parece que nada tira essa dor, né? Mas uma coisa que tá fazendo toda a diferença: o evangelho verdadeiro. Como assim? Antes, isso foi numa segunda, no domingo a gente foi na igreja, teve uma série de eventos e o pastor que pregou falou sobre aquele versículo: no mundo, eu digo-vos essas coisas para que tenham paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu ainda falei pro meu marido: será que Deus está preparando a gente para uma coisa de ruim? E meu marido falou: não sei. Eu pensei a mesma coisa. E era isso. Sabe por que muitas pessoas se frustram com o evangelho? Porque elas acham e elas ouvem que depois que você entrega a sua vida para Cristo é só vitória. Mentira! É só bênção. Não é só bênção. É prosperidade, não? Até porque a Bíblia diz que o reino de Deus não é desse mundo. No mundo a gente vai passar por aflições, está na Bíblia. Essa ideia de julgar as pessoas porque elas estão passando dificuldade ou porque elas pecaram, vai ler o livro de Jó. Jó não tinha nada ali a ser acusado. E Deus permitiu. E Jó não entendia e Jó questionava: Senhor, o porquê? Eu confesso para vocês, longe de mim me comparar a Jó, eu sei que o que Jó sofreu, eu não tenho estrutura para sofrer. Mas eu entendi que eu perdi um filho. Eu já amava e eu amo essa criança que tá com Deus. E sim, eu queria muito ter tido o privilégio de prosseguir com a gestação, de pegar essa criança no meu colo, de vê-lo brincar com a minha filha. Mas a vontade de Deus foi feita. E quando a gente entrega a vida para Deus e a gente decide viver para Ele, a gente não tem outra opção. Eu sou grata a Ele porque a vontade dele foi feita. Tô sofrendo muito e eu não sei quando isso vai passar. Eu tô tentando me erguer, tô de repouso, mas tô tentando retomar algumas atividades, leitura, tocar, que é algo que eu gosto, frequentar, desculpa, gente, algumas programações da igreja. E algo que eu queria comentar com você: no mundo você vai passar por aflição. Pode ser que a sua bênção não chegue. Pode ser que a vitória não chegue. Mas a vontade de Deus precisa ser feita. Romanos 8:28 vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados. Entendo como isso coopera para o meu bem? Não. Quero entender? Também não. Aliás, quero fazer um adendo: coisas para você não falar para quem passa por isso. Mas antes agora do que depois, que já tá maior. Gente, não interessa, é dor, é sofrimento.
Às vezes ia dar um problema, ia ser uma criança especial. Gente, não interessa para a cabeça de uma mãe, de um pai. Não importa a condição, você ia amar, você não quer perder, mesmo que a situação ela seja adversa. Mas você não sabe o que eu passei. Eu passei por isso 3, 4 vezes. Lamento que você tenha passado por isso. Mas deixa a pessoa falar o que ela está sentindo, deixa ela desabafar, deixa ela chorar. Não fala para ela, não chora, deixa ela chorar. Né? A vida está na mão de Deus. A gente não entende os porquês. Mas eu sei que Deus é bom. Deus é bom. Eu não quis fazer procedimento cirúrgico, né? Eu creio que eu já expulsei boa parte e foi horrível. Mas eu consegui expulsar boa parte. Creio que o restante está saindo. Eu sei que tem mulheres que não têm psicológico para isso, mas eu não quis ficar longe da minha filha. Preferi pelo menos estar em casa, eu tô sendo amparada. E outra coisa que eu queria comentar, o amor e o carinho que eu recebi das pessoas da igreja que eu tenho frequentado há pouco tempo foi surpreendente. Eu não sou uma pessoa de ficar atrás dos outros. Minhas amigas sabem que às vezes falam comigo uma vez por ano. Às vezes eu demoro para responder mensagem 2, 3 dias, uma semana. Né? Uma pessoa enrolada. Mas o amor e o carinho que eu recebi, inclusive de pessoas que disseram assim: eu não sei o que você está passando, mas eu tô orando por você. Né? Olha, a gente tá orando por você, não se preocupa. Pessoas que me relataram situações que passaram, né? Por isso. Minha família, que meu marido, sem comentários, como tem sido paciente e amoroso comigo, mesmo sofrendo. Os meus pais, que eu não tenho nem como agradecer o que eles têm feito por mim, me acolhendo nesse momento. E principalmente Deus, que ainda que eu não sinta, ainda que eu não veja, eu sei que Ele está comigo. E se não fosse por Ele, eu ia estar deitada numa cama, prostrada. Porque por muito menos isso já aconteceu. E eu creio na fidelidade dEle. E eu quero te encorajar, se você está passando por isso ou por algo parecido, não se culpe de chorar, não se culpe de questionar, mas o questionamento não vai resolver o problema nem a dor. Eu quero te encorajar a entregar as coisas na mão de Deus e entender que tudo é um processo. E a cura também é um processo. Não vai ser uma oração que vai fazer a dor desaparecer na hora. Ela pode amenizar, né? As profecias. Não, vai ser... Eu ouvi profecia, né? De pessoas. Eu vejo você grávida com o menino na mão e não sei o quê. Deus levou o menino. Deus falou errado? Não. Talvez alguém bem intencionado fez a loucura de pôr palavra na boca de Deus. Não faça isso, não. Você não tem o que falar? Não fala nada, só abraça. Fala que sente muito, tá bom? E eu conto aí com as orações de vocês e pela minha família. Mas a gente confia em Deus, a gente se alegra em Deus e ainda que a figueira não floresça, ainda que as coisas não aconteçam do jeito que eu espero, eu amo o Senhor. Só o fato dele ter me salvo, só o fato dele perdoar os meus pecados, já é razão suficiente para eu ser eternamente grata a Ele. Que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo com alguém que você saiba que está passando por isso. E
Última dica. Às vezes a pessoa não quer ficar contando, repetindo o que aconteceu. Então, não precisa ficar perguntando como foi, o que aconteceu, você já conseguiu, né, expelir, você fez o procedimento ou não. Só pergunta como a pessoa tá, se ela precisa de algo. Tenho certeza que o que alguém nessa situação mais precisa é de orações e de solidariedade. Bom, Deus te abençoe. Deus é soberano e Ele está cuidando de mim e de você. Bom, não importa se tudo tá bem ou se tudo tá mal. Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom. E nós só restamos adorá-lo, porque Ele é maravilhoso. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. E valeu!